Por que a separação parcial de bens não é boa? Me casei com ela pensando ser a melhor. A comunhão parcial de bens é o regime legal, imposto pelo Estado, quando você não escolhe um regime da sua preferência. Então, automaticamente te colocam na comunhão parcial de bens. Esse regime dá muita dor de cabeça, porque você tinha bens anteriores a esse casamento e você vai construir patrimônio junto com a pessoa. Se por acaso só você trabalha, só você está acumulando patrimônio, a outra pessoa vai ter direito à metade de tudo. Se você acha isso justo, ok. Mas a questão é a seguinte: FGTS, previdência privada, prêmios que você ganhar, tudo entra na partilha. Se você tinha bens anteriores ao casamento e por aventura vende esses bens para comprar outro imóvel na constância do casamento, fica uma confusão danada caso você não coloque uma cláusula de substituição. Então você vai ter um trabalhão para provar, se é que vai conseguir, que existiam bens anteriores ao casamento e que esses bens foram vendidos para adquirir um novo patrimônio durante o casamento e provar qual seria então a fatia que a mulher teria direito. Outra coisa, esse regime acomoda as pessoas. Por quê? Porque a mulher fica esperando que o homem seja o provedor do lar, conquiste patrimônio, para que depois, na partilha, num eventual divórcio, ela tenha direito à metade. Isso é nocivo, porque sobrecarrega demais o homem, que sofre assédio também, a competitividade é enorme no mercado de trabalho. Então, essa mulher fica só em casa, eventualmente, não trabalha, ou não se dedica muito ao trabalho. No futuro, ela vai cobrar esse homem, porque ela vai dizer que ele é que não incentivou ela a trabalhar, ele é que incentivou ela a ficar só em casa e agora ele tem que prover, tem que dar alimentos para ela, inclusive. Esses são alguns pontos. Se você constitui uma empresa, por exemplo, e você quer investir o seu capital acumulado ao longo de anos, você sempre vai precisar da assinatura da mulher para isso. Na comunhão parcial de bens. Na separação de bens não tem isso. Você opera com seus bens independente do outro, da assinatura do outro. Acusação de violência patrimonial ocorre muito também nesse regime, porque tem umas advogadas militantes aí da internet dizendo que, inclusive, se o homem não contar quanto ele ganha para a mulher, não der acesso a ela aos extratos bancários e outras coisas, é violência patrimonial. Não é, tá? Mas ela pode te denunciar e você vai acabar tendo que responder um processo para dizer que não é. Porque durante o casamento, cada um gere os seus bens como bem entender. Bens móveis como carros e dinheiro em banco, você não precisa da assinatura do outro para movimentar, só imóveis. No entanto, vem se disseminando aí, né, esses conteúdos na internet deturpando a lei, né, dizendo que seria violência patrimonial, o homem que não dá acesso à mulher às contas. Então, fica muito engessado essa situação. Você fica muito vulnerável enquanto homem nesse regime. A mulher também fica vulnerável porque se o homem for um homem que investe muito, que gasta ou que tem compulsão por gastos e tal, ela também fica vulnerável porque ela fica acreditando que esse homem está acumulando patrimônio, está cuidando ali, gerindo o patrimônio do casal e às vezes ele está todo endividado. E aí, se a mulher tiver patrimônio também, o patrimônio dela vai responder pelas dívidas, entendeu? Então a mulher também fica insegura nesse regime. Por muitos aspectos. Outra coisa, na hora do divórcio, vai ter uma partilha, coisa que na separação de bens não teria. Então você vai gastar com advogado, vai gastar com custas processuais e para transferir os bens. Então você já considera aí que pelo menos uns 20% do patrimônio de vocês vai embora com esse processo judicial litigioso, tá? Coisa que na separação total de bens não existe. E na separação de bens, você pode fazer um pacto antinupcial e assegurar para sua esposa, caso ela venha a te acompanhar, viajar para outro lugar, se mudar, abdicar até do trabalho dela para cuidar dos filhos ao nascer, né, por um tempo, que eu não recomendo que a mulher nunca abandone a sua independência financeira para ficar só dedicada ao lar. Isso não existe mais no século que a gente vive, pelo amor de Deus, tá? A mulher tem que ser independente e prover junto com o homem dentro do casamento. Senão a coisa vai degringolar. Mas se porventura, por um período, ela tiver que fazer isso, ou nasceu uma criança com problemas de saúde, que é mais indicado que a mulher fique em casa cuidando do filho, o homem pode compensar a mulher, mesmo no regime da separação de bens. Por isso, é comprovadamente o melhor regime para um casal se unir em matrimônio ou em união estável, o regime da separação total de bens. Evita um monte de dor de cabeça, a coisa fica preto no branco,
as coisas ficam às claras, não permite que nenhum dos dois se acomode dentro da relação, o casal cresce junto, usufrui de tudo que for conquistado enquanto estiverem juntos. Eventualmente, se divorciarem, cada um sai com os bens que estão em seu nome e com as compensações devidas previstas lá no pacto antinupcial. Então, escolham o regime da separação total de bens quando puder. Lembrando que é permitido também mudar o regime de bens ao longo do casamento, mas vai ter que ser judicial nesse caso, porque você está saindo de um regime que dá mais direitos para o que dá menos direitos na partilha. Então, vai ter que ter uma autorização judicial para isso, mas é possível.